Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina Resistência dos Materiais, nós vamos determinar as reações dessa viga aqui, tá certo? Primeiro, pessoal, o que a gente tem que observar? O grau de peristaticidade, né? O grau de peristaticidade vai dizer se a nossa viga é isostática, hiperestática ou hipostática, certo? E aí, ó, esse grau de peristaticidade ele é dado pela expressão G igual a X menos E. Então, a gente vai observar como é que a gente calcula esse grau de peristaticidade. Bom, esse X vai ser meu número de incógnitas do problema, ou seja, meu número de reações a determinar. E esse E vai ser meu número de equações de equilíbrio, certo? Ou seja, para o nosso caso, somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório dos momentos, certo? Então, esse nosso E sempre será 3, tá? E esse número de reações depende dos vínculos da estrutura. Essa viga que a gente está vendo aqui é uma viga engastada, né? A gente está vendo um engaste. Esse engaste ele é um apoio do terceiro gênero. Portanto, se a gente fosse representar no diagrama de corpo livre, o que é que a gente teria? Uma reação vertical, eu vou chamar esse ponto aqui de aplicação da força de A e aqui de B. Então, a gente teria uma reação vertical, que eu vou chamar de RB na direção Y. Nós teríamos uma reação na horizontal, que a gente vai chamar de RB na direção X. E aqui a gente ainda teria o momento, né, fletor, que eu chamaria de MB, certo? Isso caracteriza o apoio do terceiro gênero. Ele impede o deslocamento nessas três direções, tá certo? Ele restringe o grau de liberdade da estrutura nessas três direções. A partir daí, ó, se eu tenho três reações a determinar, RBX, RBY e MB, então quer dizer que eu tenho três reações e três equações de equilíbrio. Então, meu G é igual a zero. Então, minha estrutura ela é isostática. Se ela é isostática, eu consigo determinar suas reações à mão e também é uma estrutura que está em equilíbrio, tá certo? Então, vamos lá determinar as reações. Primeiro de tudo, vamos fazer o somatório das forças na direção X, lembrando que para a direita a gente sempre está considerando a força positiva. Então, ó, somatório das forças na direção X igual a zero. Na direção X, a gente só vai ter o RBX, né? Não tem nenhuma força sendo aplicada na direção X. Como esse RBX ele tá para lá, ele vai ser negativo, né? Então, R menos RBX igual a zero, né? RB na direção X igual a zero. Agora, vamos para o somatório das forças em Y. O sentido da força para cima é considerado positivo, tá? A gente está considerando o nosso eixo cartesiano, tá? Só aqui para relembrar. Então, se a gente tem X aqui e Y aqui, tudo que tá para cá em X vai ser positivo e para cima em Y positivo. Tudo que tiver para a esquerda em X será negativo e para baixo, no caso de Y, negativo, tá? Então, ó, essa minha reação B, ela tá apontando para cima, portanto, ela é uma reação positiva, né? Eu só esqueci de colocar aqui, ó, somatório das forças em Y igual a zero. Então, nós teremos, ó, R, B e Y positivo, né? A gente tem outra força sendo aplicada aqui na extremidade da nossa viga, que ela vale 1 kN e ela está sendo aplicada no sentido contrário, né? Ela está sendo aplicada para baixo. Então, ela é negativa de 1 kN. Não temos mais nenhuma força em Y, então a gente iguala a zero. E aí, a gente tem que RB na direção Y vai ser igual a 1 kN. Agora, nos falta determinar o momento, certo? Então, ó, o somatório dos momentos, né? Aqui, pessoal, tem uma coisa delicada. Porque, ó, se eu faço aqui... Aqui eu não posso fazer somatório dos momentos em relação a esse ponto, porque a gente não tem apoio nenhum. Eu vou ter que fazer em relação ao ponto B. Só que nessa situação, quando eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse ponto B, não será zero, né? Será igual a MB. Porque ali existe um momento correspondente ao tipo de vinculação da minha estrutura. E ele precisa ser calculado, tá certo? Então, vamos considerar o seguinte. Primeiro, a gente adotou lá, né, que no caso, o momento, quando ele é no sentido anti-horário, ele é positivo. E o momento no sentido horário, certo? Ele é
negativo. Vamos observar primeiro essa força da extremidade, que é a única que está gerando momento em relação a esse ponto. O que a gente tem, ó? Ela está sendo aplicada para baixo, eu vim aqui com a minha mão direita, ó, saindo do plano da folha, ou apenas vou observar a tendência de giro da minha estrutura, ó, tá vendo? A tendência do movimento é essa estrutura fazer assim, né, ó. E esse sentido aqui é o sentido anti-horário, portanto, positivo. E quem é o momento? O momento é a força multiplicado pelo deslocamento. Então, se ele é positivo, a nossa força vale 1 kN, agora só falta multiplicar pelo deslocamento, que é a distância entre o ponto de aplicação da força e onde estou calculando o momento. No caso aqui, ó, 4 metros. Então, 1 multiplicado por 4. Ainda tenho aqui, pessoal, o MB, que é o momento que eu quero determinar. Ele também aqui está positivo, certo? No sentido anti-horário. Então, mais MB igual a 0. Daí, pessoal, eu vou ter, ó, 1 vezes 4. 4 positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, MB é igual a menos 4. E a unidade é quilonewton vezes metro, né? Uma vez que é força. E essa unidade em metros corresponde ao deslocamento. E aqui eu fiz de propósito para a gente observar algo, né? Esse momento, pessoal, ele deu negativo. Isso significa que o sentido que eu adotei para MB aqui, na verdade, está trocado, né? Então, na verdade, esse MB, ele não está assim, né? Ele não está dessa forma, como a gente viu aqui na figura, né? Ele está ao contrário, ele está no sentido horário, certo? Então, o que acontece? Aqui ele é trocado. E aí faz todo sentido. Por quê? Se aqui a gente tem uma força que está gerando tendência de movimento nessa direção positiva, né? A gente precisa ter um contrário para combater, né? Portanto, negativo. E aí, com a mesma intensidade do momento gerado pela força de 1 kN. Certo, pessoal? Bom, por hoje, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau!